Cara, tô aqui com duas presenças ilustres, agradeço aí. Paulo Sibaldi, Channel Sales Manager da Netscope. Obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui no Prazer é nosso nosso. escritório. Rafael Gomes, chefe de pré-vendas hoje na Netscope também. Eu falo assim, cara, eu sou o menorzinho aqui dessa galera aqui. Tem uma galera de peso aqui com a gente hoje. Peso é só no tamanho mesmo. Bora falar de peso, não. Peso e Bora falar de tamanho. peso, não. Deixa esse papo pra lá. Os quilos tá batendo com a quantidade de pops que a gente tem hoje dentro da Se a Edge. gente for procurar preocupar com peso aqui, eu acho que vai ocupar a banda de muita gente nesse vídeo aí, da galera aí. Daqui a pouco aparece a galera que se identifica aí no chat também. Então, pessoal, cara, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou dar espaço para vocês se apresentarem. Perguntas, mandem no chat. A gente está aberto aqui. Qualquer coisa que estiver batendo, a gente já traz para a live, a gente já traz aqui para a gente poder explicar e falar, cara, qual que é a dúvida, a gente vai tirar, a gente vai entrar nesse ponto aí para vocês. E qualquer coisa, no final, a gente sempre está aberto a trocar ideia, que eu sempre falo. É normal, para quem conversa comigo diariamente, fala. Marlon, fala um pouquinho menos. Mas conversar a gente gosta bastante aí. Tamo junto no problema. Eu acho que eu isso até aí. falei com o Marlon. Primeiramente, obrigado pelo convite, Marlon. Acho que, cara, é Seja extremamente importante, parceiro estratégico nosso. E gostaríamos também de falar que esse problema compartilhamos todos. Então, eu até falei com o Marlon, minha preocupação, quando eu olhei 25 minutos, eu falei, gente, isso não vai dar não. Teremos problemas. 25 minutos só para introdução, né? Mas a gente faz esse jogo, ó. Rafael Mineiro também, Mineiro com Goiano, não tem como, né? Daqui a pouco pede pro time de marketing que saia um torreiro. Nossa, aí tá bom. Então os acompanhamentos tá meio cedo aqui, né? Mas depois a gente... Depois das 18. Então podem se apresentar aí, pessoal, para a galera conhecer. Netscope é um novo parceiro, fechamos a parceria ano passado. Estamos engrenando bem, já temos vários clientes aí também com a gente. Acho que a mensagem, ela vem diretamente muito ao ponto nosso. A gente conhece ZTNA, conhece SASE, SWG já há muito tempo, mas a gente precisava de uma solução que hoje é líder no mercado. Então, abrir um espacinho aí para vocês se apresentarem, falarem para a gente aí um pouquinho sobre o que é SASE e a gente poder falar um pouquinho de Netscope. Claro, não, legal. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Agradeço aí ao Marlos, todo o time aqui da Poplos pela oportunidade de estar com vocês. Eu sou o Paulo Sibaldi. Quando eu vou me apresentar com o pessoal, já me apresento logo pelo Sibaldi, que fica mais fácil, né? Nome diferente aí, fica mais fácil o pessoal gravar. Paulo é comum? Paulo é comum, né? E meu último sobrenome, na verdade, é Araújo. Então imagina se eu me apresentar como Paulo Araújo. Tem um pouquinho, né? Mas foi o problema é Rafael Gomes da Silva, Aí, ó. imagina. Pois é, então. Tem muito problema para sair, até para viajar tem problema. É um nome meio estranho, mas pelo menos é diferente. Bom, pessoal, só me apresentando aqui rapidamente. Eu sou gerente de canais, né? Como o Marcos comentou aqui na Netscope para o Brasil, tá? Então, meu principal papel é cuidar aqui do nosso ecossistema com os canais, garantindo, né, que no final do dia a gente vai ter um parceiro que consiga entregar, de fato, ali a solução com a melhor experiência para os clientes na ponta, né? Então, tenho atuado aqui, já estou 2 anos na Netscope, tenho essa missão aqui de levar parceiros, assim como a Populous, para conseguir garantir ali uma boa experiência para os clientes no final do dia, tá? Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Novamente agradeço a oportunidade, mano. Meu nome é Rafael Gomes. Eu tô até meio perdido aqui, né? Tanta câmera. A gente gosta, né? Parece até a galera narcisista, mas não é não. A gente não sabe para onde olha. Eu até preferia deixar vocês aí com a voz do Sibaldi, que é muito melhor que a minha, mas... Pronto. Meu nome é Rafael Gomes. Atualmente eu ocupo o cargo de líder da engenharia na Netscope Brasil, à frente do time de engenheiros. Estou na Netscope há 4 anos, completo 5 esse ano, então tenho aí uma longa estrada de adoção, principalmente de transformação. Eu acho que a live vem muito de encontro com o que a gente propaga. E tem esse tema do SaaS, tem esse apelo do SaaS. Eu acho que lá atrás a gente começou a falar sobre isso. Eu brinco muito, principalmente com o Paulo, né, lá em 2020, mineiro, goiano, a gente fala aqueles doidos do interior, né? Quando a gente falava de SaaS, transformação, vamos levar a sua segurança para a nuvem, a gente parecia aqueles doidos do interior que o povo ficava jogando pedra, né?
Ele tá lá na praça, aquele doido falando, A, e não dá moral. a tiazinha falando assim na fofoca da praça, cara. Lá vem aqueles meninos novos querendo inventar a roda de novo. Falar a mesma coisa Exatamente. duas vezes. Então, assim, esse tema é muito interessante, porque lá atrás, quando a gente falava, era impensável, em alguns casos, chegava a ser intangível. E o que a gente enxerga hoje que é uma realidade, né? Eu acho que tem todo aí um passo a passo, mas trazendo já para o tema, entendemos que o SaaS hoje, ele é literalmente quando você tira o data center, digamos assim, do centro do universo, né? E o que a gente acompanha nesses últimos anos é a SaaSerização, você começar a trazer toda essa parte de acesso em todo canto. Então, você tem hoje uma entrega de nuvem para um usuário, tem entrega de nuvem para uma aplicação, entrega de nuvem para um IoT, né? Eu acho que tem vários casos, vários clientes de vocês que têm necessidades distintas. E o SaaS, ele vem justamente começando a olhar, peraí, onde está a sua aplicação? E de repente você começa a olhar, primeiro que você tinha um perímetro bem definido. E eu acho que no ponto da pandemia é onde a gente tem Foi a essa virada quebra de de chave, né? paradigma. Virada de chave ali, Porque com Foi o certeza. caos, né? É. Chegou Ô, março, todo mundo pra casa. A gente sempre fala, chegou março, todo mundo pra casa, todo mundo viveu isso. Acho que É. essa geração vai ficar marcada por isso. E os negócios ficaram marcados por isso também. com certeza, porque foi muito interessante que não há muito tempo, estava em uma conversa com o Ciso, e ele falou assim, rapaz, eu tive que botar todo mundo em casa, na sexta foi todo mundo embora, tranquilo, né, nas devidas proporções ali, aquela preocupação e tal, mas na segunda-feira estava todo mundo de casa, e ele falou assim, e aí? Né? Porque, primeiro que foi uma questão de paradigma em todos os níveis, mas quando você vê o seu perímetro se dissolvendo, aí é onde faz sentido um paper do Gartner que saiu em 2019, todo mundo falava assim, poxa, peraí, o que que esse paper está querendo dizer lá em 2019? Vamos voltar lá nesse paper, né? Vamos voltar nesse paper, que aí é onde ele fala que literalmente o perímetro, ele acabou. Perímetro é onde o seu dado está, é onde o seu usuário está, é onde aquilo que importa para você está. Então, moveu-se workloads para nuvem, moveu-se aplicações para nuvem. Eu acho que a gente teve um outro ponto que influencia muito nesse sentido, que é a questão da segurança. Porque a segurança sempre pensou naquele perímetro muito bem definido. Poxa, eu tenho meu firewall, aí você desenha. É engraçado, né? Tinha até aqueles diagramas, né? Muito comuns. O pessoal desenhava a linhazinha, tá aqui meu perímetro. Meu firewallzinho, divide, tal, para um IPS, Meu firewall coisa de linda. borda, meu firewall leste-oeste É e isso minha aí. vida tá resolvida com mais um EDR que acabou. É isso. É. E aí, e pronto, você falou um ponto interessante. Eu acho que o EDR foi uma virada interessante nesse mundo da segurança, porque perceba que lá atrás, quando você tinha as soluções de antivírus, começou tal, todo mundo tinha assinatura, aí falasse de heurística, começou, mas de repente, quando você transpôs o EDR para a nuvem, foi uma quebra de paradigma. Por quê? Uma outra quebra de paradigma que a gente traz em cima da nuvem é a questão de consumo de serviço. Porque quando você olha que a segurança pode ser consumida como serviço, você tem ali vários problemas. Porque é um EDR, você manda um arquivo, ele analisa, beleza, traz. Agora, quando você fala o seguinte, peraí, eu vou ter um SaaS, mas o que é o SaaS? É uma junção de rede, segurança, mas de alguma forma a conexão daquele usuário, o tráfego daquele usuário, ele tem que ser jogado para uma infraestrutura para que ele seja inspecionado. Então você começa a entrar no meio do negócio da empresa, começa a entrar no meio da vida da pessoa. É diferente, né? Uma ideia parou ali um browser, alguma coisa, e fala assim, abre um ticket aí, o cara faz uma exceção e tal. Agora, e se você está no meio do tráfego? Tem uma série de questões que podem ser vistas aí. Acho que são vários paradigmas, né, o Rafa? Só favor. É complementando o cara. aí, porque cara, nesse mercado comercial, né, vamos dizer assim, de revenda, fabricante, eu já tô, sei lá, deixa eu ver, há 11 anos nessa vida. Mas antes disso eu tive já uns bons anos aí, entregando a idade, né? Que eu vim de cliente final, então atuando na operação. E aí, quando a gente fala de SaaS, a gente lembra de um paradigma clássico, que era justamente aquela, não digo briga, mas sempre uma conversa dura que existia entre o time de network e entre o time de segurança, né? Pô, eu preciso, o cara de negócio vem
faz uma solicitação. Preciso dessa aplicação aqui, ó. Compramos essa aplicação aqui, a gente precisa dela funcionando semana que vem. O cara de redes tem que entregar aquilo ali, e o cara de segurança está desesperado. Fala, peraí, mas a gente precisa avaliar o risco do negócio, como que a gente vai fazer isso? E aí o cliente sempre fica naquele dilema, né? Entrego a ZAP, né? A toque de caixa, como o cliente pediu, ou eu entrego, espero aí, prolongo mais um tempo, faço mais aquisições em cima de segurança, para mim poder entregar aquilo ali, minimizando, né, os impactos para o risco. Então, esse é o paradigma que o SaaS vem para tentar quebrar também, né, nessa unificação. Exato. Quando a gente olha para esse relatório do Gartner escrito lá em 2019, para esse paper, ele fala em 2 pontos principais: trabalho remoto e também a escalada de migração para a nuvem, que a gente viu isso em massa acontecer. Então, quando a gente fala, cara, muitas empresas estão voltando para o presencial, ou muitas estão adotando modelo híbrido. Mas o motivo para você foi de ficar, mas tem coisas que você não vai voltar atrás. A nuvem, ela veio para ficar. A minha aplicação, meu Salesforce, o meu Office 365, tudo aquilo que está ali, cara, eu continuo tendo que proteger. Então, isso continua mantendo, e eu acho que esse é o grande ponto. Cara, como que a gente faz isso dentro do SaaS de maneira escalável, de maneira segura, mantendo disponibilidade? E hoje a gente fala que, cara, SaaS é mais um framework de segurança. Mas, cara, o grande ponto é que é tudo pautado em negócio. Então a gente tem que olhar para onde o negócio está indo, onde a gente encaixa e como que a gente constrói isso. Porque segurança mudou o conceito. Não é aquele cara mais do... Eu brinco que não é o cara mais que bloqueia, não é o cara do cadeado. Exatamente. A gente não é o cara do cadeado mais. A gente cada vez mais tem que ser o cara que é o cara do escudo, mas que está com um livro na outra mão para poder explicar para o usuário final aquilo que ele deve ter de cuidado no dia a dia. É isso, a gente vê, o Rafa fala bastante, né, Rafa, com CISOs aí, CIOs também, e a gente vê como essas pessoas estão cada vez mais próximas do negócio. Então, o próprio CEO, as áreas de negócio em si estão puxando essas pessoas, porque entenderam a importância, né? A gente estava falando de verticais, né, antes de começar aqui também. Então, tem verticais ali que eles fazem, hoje, eles têm uma real noção do impacto de uma parada, de uma possível vazamento de dados. Então, tudo isso faz muita diferença, né? E um ponto-chave é a questão, o SaaS ele traz isso. Primeiro é a questão de capacidades, né? Você entregar capacidades em nuvem. Mas dentre os tópicos, nesse próprio paper, que o próprio Gartner fala, o SaaS ele tem que ser uma ferramenta de transformação, habilitação do negócio. Então, esses são pontos chaves, porque quando olhamos, se a gente pegar um exemplo simples hoje, né? IA generativa. Aí hoje você tem um grande dilema, porque em alguns locais você não tem mais aquela possibilidade de inspecionar, já se perde o controle, o que faz? Bloqueia. Então, nós temos casos de clientes que chegaram até nós e falaram assim, por favor, me ajude a habilitar a IA no meu negócio. Só que quando a gente fala de habilitação, a gente está falando de não somente de IA, e aí onde também a gente volta para o Gartner, né, no contexto de SaaS, que é você entender todo o contexto daquele usuário. E o Gartner ele fala muito isso, a contextualização do acesso através de capacidade, segurança e entregas como serviço. Por fim, você vai ter que fazer uma análise em tempo real daquele tráfego, de maneira contextual. Vamos pegar essa habilitação do negócio. Se você tem um cara que trabalha com código, por exemplo, às vezes você não quer que ele vá até uma IA, porque, poxa, imagina um cara pegar um pedaço do código, jogar para um IA que ele pode depois acessar de qualquer lugar. Se a gente olhar para aquela questão do perímetro, o cara tirou literalmente aquela informação do perímetro, porque aquela informação está disponível onde ele jogar no chat GPT. Onde ele logar, a propriedade intelectual privada já não deixa de ser privada mais. Exatamente. Então, esse é um ponto-chave. Então, a pessoa, quando vai para qualquer lugar, ela tem o acesso. Então, você habilitando uma capacidade na qual você entende uma contextualização, e o Gartner fala isso, o controle baseado em identidade. Fundamental isso. Esse controle de identidade, ele faz com que você faça a persistência dessa regra em torno da identidade. Se é um usuário desenvolvedor, onde ele está? Está em casa? Está dentro do escritório? Ou agora ele viajou? É indiferente. Esse controle vai perseguir ele.
É isso. E a gente vai levantar todos aqueles pontos, mas é aquilo que a gente fala. Por mais que a gente pense, cara, o meu negócio é simples, uma hora você vai ter um diretor, você vai ter um colaborador que está na China, que está em tal lugar, que está no Canadá, e você precisa estender a segurança nesse Exatamente. momento. Porque a gente brinca e a gente fala, cara, os principais casos de vazamento de dados, de ataques ransomware, de tudo que a gente tem, cara, não é que a empresa, os maiores, não é que as empresas elas não cuidavam, elas cuidavam, mas foi o mínimo do deslize que gerou impacto aí de Uma falta mano. de visibilidade, Exatamente. às vezes uma permissão que foi concedida a mais, um contexto liberado a mais, e esse é um ponto-chave. Ô, Rafa, só me permite só complementar uma coisa que eu acho interessante. Você falou sobre chat GPT, né? Os desenvolvedores, por exemplo, acessar. Veja que coisa interessante. A gente está falando sobre bloquear o acesso a uma tecnologia, uma puta de uma tecnologia que ajuda todo mundo, né? No dia a dia. Agilidade, negócio. Agiliza demais, né? E aí o que a gente está fazendo? A gente está bloqueando, impedindo que um colaborador tenha acesso àquela tecnologia que iria otimizar o ambiente dele para evitar o quê? Um possível vazamento, né? E quando a gente olha para soluções modernas, como uma de SaaS, como a própria Netscope, o intuito é justamente voltar ao que você falou, tirar essa capa de vilão, né, que bloqueia, para dar acesso de forma segura A gente a é essas anti-governance nesse aplicações. sentido, né? Isso é fantástico, cara. Bom, vamos ter demo de ChatGPT? Vamos sim, Aí, vamos ó. sim. Vamos Vou mostrar descobrir agora, hein, pessoal? vamos mostrar na prática, então. Estou descobrindo mas, agora. mas esse ponto é muito interessante, porque 2, 3 semanas atrás eu estava no interior de São Paulo, conversando com um cliente, tá até no chat aí, mas ele falou justamente nisso. Cara, eu tenho uma dificuldade gigantesca. Eu não quero bloquear inteligência artificial no meu ambiente. Eu só quero padronizar, porque eu não aguento. Tem mais de 30 e as generativas aqui, eu não consigo controlar. O departamento de contabilidade utiliza um, o departamento de marketing utiliza outro, o financeiro já utiliza outro, meu desenvolvedor já está com outro. Cara, não tem Isso como nas eu olhar para tudo. conhecidas, né? Exatamente, exatamente. Isso é o que a gente sabe, é o que a gente tem ali. Então a gente vai entrar muito nesse sentido aí também. A gente vai desenhar um pouquinho de SaaS? A gente vai entrar? Vamos falar um pouco. Eu acho que faz parte também da questão de arquitetura, né? E a gente comentou um pouco dessas capacidades de segurança. Bom, se a gente olha o SaaS hoje, como que começa, né? Eu acho que tem todo um passo de evolução. Então, já que você me permite, Cara, fica à vontade. Fica à vontade. Vamos. Você vem de rir. Dá o show, dá o show. Cadê aquela nossa canetinha mágica? Vai. Bom, quando a gente olha em capacidade de segurança, um dos primeiros pontos que nós falamos, principalmente do Gartner, é a questão de arquitetura. Bom, e o que significa arquitetura em si? Pensa no seguinte cenário. Se você está dentro do seu perímetro, você quer sempre entregar a melhor performance para aquele usuário, né? Então, ou seja, você vai dispor de um componente dentro do seu perímetro para que ele chegue de maneira rápida, para que ele consiga consumir esse serviço de maneira rápida. E o Gartner, ele começa a falar um pouco nesse sentido, principalmente nesse paper, do seguinte: essas camadas de segurança que você instrumenta no seu data center, ele deve ser transformado e transposto isso a um edge de segurança. Então, você vai implementar aqui um edge de segurança. E esse edge de segurança, ele traz consigo diversas capacidades de segurança. Perceba que eu falo de capacidades. Por que é importante a gente frisar esse termo? Pessoal, desculpa aqui o hieróglifo aqui, mas... Mas por que é importante a gente falar de capacidade? Existem duas coisas distintas aqui. Quando a gente fala de uma capacidade entregue em um edge de segurança, significa que eu estou falando de uma plataforma que ela é cloud native. Ou seja, ela foi escrita para esse fim. Agora, existem fabricantes que eles simplesmente têm uma tecnologia que disse disruptiva, em determinado ponto foi, mas o que se faz é
pegar isso aqui e jogar onde? Um edge de segurança. Só que perceba, o próprio Gartner fala isso. Esse tipo de capacidade ela deve ser consumida baseada em microserviços e que você tem o que eles chamam de Single Pass Architecture. Bom, traduzindo, microserviço. Se eu instrumento esse aqui em capacidade, vamos trazer para o lado do proxy, bem simples. Eu quero fazer uma inspeção SSL nesse caso aqui. Ó. De repente, essa inspeção SSL começou a consumir aqui 80%. O que o gestor de microserviço, o que o meu pod vai fazer? Poxa, levanta mais um microserviço. É simples. Esse é um ponto interessante que a gente fala, que a capacidade ela está totalmente ligada à escalabilidade, que é o que o Gartner recomenda, que o Gartner fala que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer esse link, que a gente sempre tem que estar pensando. Porque a gente sempre tem que pensar que a segurança ela está sempre pautada ao negócio e ao usuário. Como que está a experiência daquele cara? Aquele cara está fora da minha infraestrutura. Eu tenho que manter a qualidade dele ali adequada. Exatamente. Eu tenho que fazer com que ele passe pelo menor caminho possível de maneira segura. E aí, quando a gente fala nesse sentido, essa escalabilidade, ela nos ajuda e hoje a gente tem diversos POPs pelo mundo. A New Edge da Netscope, hoje ela tem quantos POPs? São 75. Se a gente pega esse Edge de segurança, a gente transpõe ele hoje para a infraestrutura, agora você me ajuda aí. Aqui, ó. Eu tô acostumado, pessoal, vocês me desculpem aí, tá? Mas então, se você pega hoje um determinado usuário, o que nós pode vamos fazer... um pouquinho aí, cara. Pode agora. Apagar aqui, ó. A gente vem, limpa a mão, tá tudo suave. Não tem mais aquele pano com álcool, né? Não tem. Bom, mas se você tem esse usuário hoje, ele vai sempre procurar o Edge, né? Vamos voltar no conceito, mais próximo dele. Então, isso é feito cálculo. Mas onde esse usuário está? Independente. Como você mesmo disse, nós temos hoje mais de 75 unidades de processamento. E esse é o ponto. Você falou 2 pontos chaves: performance e experiência do usuário. Por que isso é importante? No primeiro cenário, se eu pego esse usuário, perceba no seguinte: se eu tenho um serviço no qual eu vou jogar ele para uma inspeção, e de repente essa inspeção vai para outro tipo de processamento de dados, ou outro país, imagina o delta de tempo disso aqui. É alto. Então, um tempo simples: se esse cara quer processar um DLP, ele está no Brasil, joga o DLP para onde? Para os Estados Unidos, porque o fabricante só tem motor lá. Isso aqui adiciona nessa brincadeira 100 milissegundos de latência. Então, cadê a experiência do usuário que está aqui? Esse é o primeiro ponto. Você não consegue usar. Então, quando o New Edge, né? Agora eu aprendi aqui, ó. Então, esse Edge, quando a gente pensou e projetou essa camada do que nós chamamos de New Edge, nós queremos entregar e entregamos 100% das capacidades de segurança no data center no qual esse usuário se conectar e sempre próximo a ele. Nós estamos em São Paulo. Em São Paulo, hoje, nós temos 2 estruturas. São Paulo 3, São Paulo 1. O cara que está no norte. Boa. O cara que está no norte, como que é a conectividade dele? Vem para o Rio de Janeiro. Ou Brasília. Isso aqui soma com a nossa estrutura hoje de 4 data centers regionais. Por quê? O Brasil tem, digamos assim, um desafio, né? De infraestrutura, para não usar outros termos aqui. E esse desafio se traduz nesse investimento que a Netscope fez. Por quê? Você tem polos de processamento. No Nordeste, historicamente, você tem essa saída pelo Rio de Janeiro, né? Onde fica tradicionalmente os cabos submarinos, por aí vai. Então, se a pessoa está no Nordeste, ela sai por aqui. Se a pessoa está em outra região, nada impede também no Nordeste a pessoa vir até São Paulo, porque agora você tem relacionamentos. Então, quando esse tipo de estrutura, ela é posta em PTTs. Então, a gente tem, geralmente, alguns Internet Exchanges com os principais provedores de internet. Então, ou seja, o cara que chega aqui, ele tem uma portinha comigo aqui, interligado.
E nós, por outro lado, também temos interligação com infraestruturas, aplicações SaaS, CDNs, entre outras infraestruturas que estão diretamente interligadas ao nosso backbone. A experiência se traduz nisso. Baixo tempo de latência aqui, para se conectar até a nossa estrutura. Hoje, temos os SLAs mais agressivos do mercado, aqui, tanto para a trava decriptografada, HTTP, por exemplo, quanto HTTPS. Somos um dos poucos públicos SLAs, 5 nobres de disponibilidade das nossas infraestruturas e conectividade direta através de PIMs, com essas infraestruturas mencionadas aqui. E aqui é um ponto interessante que a gente está falando puramente de arquitetura para chegar à segurança. Exatamente. Então, a gente está falando de toda a infraestrutura que a Netscope criou para poder entregar segurança de maneira efetiva, mantendo a disponibilidade, a experiência do usuário não ficando de lado. E isso é um ponto interessante. Quando eu entrei na Netscope em 2020, que a gente passa por toda uma série de habilitação, um dos pontos fortes que a gente aprende na Netscope é isso aqui, ó. E aí, quando eu comecei a perceber e ter o conhecimento mais aprofundado da plataforma, eu entendi que a Netscope em si é primariamente uma empresa de infra. Sim. Por quê? De nada eu adiantaria falar de DLP. Eu tenho um DLP hoje com OCR que eu faço processamento inline, em nuvem, extremamente avançado. Mas de nada eu adiantaria falar isso aqui. Você não tem isso aqui funcionando. Exatamente. De maneira rápida. De nada eu adiantaria falar que eu tenho um sandbox aqui. Ô, Rafa, só complementando aí. Quando eu entrei há 2 anos atrás, acompanhando o Rafa em alguns eventos por aí, a gente chegou a discutir bastante essa questão da infraestrutura. E eu vim desse mundo de infraestrutura, de network, né? Quando eu olhei para o New Edge, que eu entendi o que era o New Edge, eu falei, cara, eu e o Rafa, acho que a gente bateu 100% de acordo com o que é a Netscope, né? E foi um fato, assim como muitas outras empresas, a gente investiu aonde? Em quem já tem base, né? Então, as clouds públicas aí. A gente veio de lá. Só que acho que a virada de chave, a sacada do Sanjay, que é o fundador da Netscope, foi o ponto principal, o pilar principal, né? Que lá atrás ele entendeu isso e investiu. Então, falar das rodadas de investimento que a gente teve aí, acho que a última rodada aí, 400 milhões de dólares, 90% foi para o New Edge, justamente para garantir isso. Então, você falou de DLP. Saiu ontem, a gente fez uma publicação ontem. Fiz até uma publicação no LinkedIn hoje também, que a gente foi premiado pela IDC aí como o líder ali nas capacidades de DLP, né? Isso é possível se a gente tem uma infraestrutura dessa robusta. Não tem como você prometer uma coisa para o seu cliente sem garantir essa infraestrutura. E esse é um ponto-chave. Já que você falou de história, a Netscope ela tem 2 pontos nessa história, né? Então, se a gente pega e traça esse paralelo, a Netscope ela começou aonde? Na AWS. Por quê? Isso aí. Pensa você, mano. Eu tenho um serviço, eu quero hospedar um serviço. Cara, onde eu posso escalar? Você tem dúvida que você colocaria num IaaS da vida? Não. Por quê? Cara, a AWS tem uma zona de disponibilidade. Quem vai questionar, né? Quem vai questionar? Uma AWS da vida. Não sei o quê. Então foi feito isso. O Edge foi colocado aqui, ó, na AWS. Só que pensa o seguinte, a AWS geralmente você consome serviço. Só que para esse tipo de solução do que nós chamamos de SSE e o SaaS, a gente estava transformando a AWS em uma rede de quê? De trânsito. E aqui você tem um problema, porque é o seguinte, imagina você, Ciso falando assim, Rafael, eu tô com um problema. Aí lá vai eu aqui, ó, Rafael da Netscope, ligar para a AWS para abrir um ticket. Como que eu controlo essa relação aqui, ó? Eu não controlo esse trânsito aqui, ó. Por quê? Porque tudo roda por trás de alguma mágica que a gente não vai ter controle. Então, lá atrás, Krishna, Sanjay, eles tiveram a visão disso aqui. A gente tinha isso e não funcionava. Então, por isso que a gente pegou e rearquitetou e nós, hoje, somos proprietários da nossa infraestrutura. Cada pod desse, cada rack desse, ele vem chipado, é feito um design por nós e entregamos em cada localidade
para que esse processamento a gente tenha 100% do controle desse tráfego. Então a gente começou aqui, sabe os desafios, sabe os problemas, não é porque você tem 20 zonas de disponibilidade que vai funcionar. Isso não funciona assim, porque você não consegue entregar a mesma camada de serviço em um único local. Só para entender a proporção disso daí, hoje a gente é a maior infraestrutura de segurança privada. Isso aí é um ponto interessante, porque o Igor Fernando comentou aqui no chat, que a gente sempre acaba falando de segurança, mas hoje, segurança está muito linkado também à infra. Não adianta. Muito interessante. Não adianta. E assim, para te falar a verdade, a gente foi até questionado recentemente por um cliente, que ele perguntou para a gente o seguinte: Marlon, o que vocês fizeram de diferente no cliente XYZ. na Energisa, que a gente ganhou o case de segurança do ano pelo Security Leading? O que vocês fizeram diferente? Cara, hoje não existe você viver falando de segurança, falando de disponibilidade de capacidade, se você não envolver todos os times. Se você não quebrar o silo da tecnologia. Exatamente. E trabalhar com tecnologia para o negócio. E trazer pessoas, cara, galera de fraude, galera de canais digitais, galera que está ali no front do negócio, atendente. Quando a gente fala de experiência do usuário, a Popper já teve caso de clientes reclamando, cara, tá lento. E a gente olhando no dash falando, não tá lento. A gente pegou um avião, foi até o escritório, até a agência do cliente que ficava no Centro-Oeste, de um dia para o outro, para identificar que o que estava lento era a máquina, era o dispositivo final. Então, assim, a gente precisa ter essa observabilidade, a gente precisa ter esse entendimento que segurança e entrega é tudo pautado no usuário. Acho que esse é o grande principal ponto que a gente tem que ter. E isso é um ponto chave também para o SaaS, porque se você pega hoje, o que acontece? Se a gente volta lá nos conceitos... Vai ficar um pouquinho maior para a galera... Então, se a gente volta lá naquele perímetro, né? Por que infra e segurança sempre tiveram divididos? Porque você tinha a camada de acesso, você tem também a camada de segurança. Então, ou seja, né, você tinha os especialistas que ficavam na parte de rede, network, e na parte de segurança. Agora, imagine o seguinte, o que eu estou fazendo com a área de segurança? Eu estou liberando, fazendo um offload dele de, cara, para quem está se preocupando com máquina, você tem que se preocupar com gerir política. Por quê? O SaaS vai te entregar tudo aqui em cima, né? Para que eu preciso me preocupar com o processamento de inspeção SSL do meu firewall, com o TM dele ali? Exatamente. Cara, é um save que eu simplificação. É um save que eu entrego nisso. Se a gente for voltar um pouquinho antes, que a gente está falando de Next Generation Firewall, bora falar do TMG da Microsoft lá no passado. Bora revelar um pouquinho a idade, que ali a gente tinha preocupação ainda mais. Quando a gente falava de proxy, Squid ali, a gente tinha que preocupar com o processamento da máquina. Aqui não, cara, a gente vai um ponto, tanto que a gente foca em disponibilidade. Quando eu instalar a gente, eu tenho que reiniciar a máquina? Não precisa reiniciar a máquina. Travado o algoritmo ali para consumir 3%. Então, assim, a gente fala, é a consolidação. E dentro dessa New Edge é onde eu entrego SWG, LP, CASB, a parte de SD-WAN, que é o Access ali, né? Tudo utilizando o mesmo cliente ali. O mesmo cliente, uma console. Então, a preocupação aqui, tanto do time de acesso como segurança, é gestão política. Porque o acesso você tende cada vez mais a simplificar. Por quê? Eu só preciso chegar aqui, ó. Ah, Rafael, mas eu tenho aplicação on-premise. Beleza? A ideia é que você faça isso aqui. Você tenha controles que voltem para o seu ambiente. Mas a simplificação, a partir do momento que a gente entende que simplificou aqui, você simplifica aqui, através de políticas de segurança que vão ser contextualizar para o seu ambiente. Eu acho que esse é o ponto-chave para a unificação dos times. Perfeito. Perfeito. E aí um ponto que isso é interessante, quando eu avaliei Netscope na primeira vez, a gente trouxe para dentro da Popper para falar, cara, faz sentido ou não faz? A gente tem pontos que é o quê? A gente está falando muito de SaaS, de Netscope e tal, mas é modular, eu consigo falar, e aí a gente entra nesse termo de jornada. Cara, eu preciso ter tudo ou posso começar devagar? Cara, posso começar somente com SWG, e aí eu faço a jornada, e a gente faz o segmento de ir para o próximo passo, da LP, aí a gente fala de CASB, a gente fala de ZTNA. Então, são vários momentos. Eu brinco até que quando a gente está fazendo a consultoria de Netscope, a gente é totalmente construtivo no seguinte sentido. Como que está a maturidade do negócio? Como que está a sua necessidade?
que a gente se adequa e a gente coloca pontos interessantes, que é o quê? Cara, eu sou o cara que você vai fechar, que você vai estar com a SWG, daqui a pouco você vai estar com DLP. E, na verdade, você vai estar entregando tudo numa única console. Vou estar facilitando a gestão do time. Eu facilito até para o board, porque às vezes você tem que ir com 5, 6 soluções para fazer. Voltar com 5, 6 vendors diferentes para poder fazer aquilo que a gente faz com a única. E o grande ponto é, né, como que você dá visibilidade nisso quando você tem 5 plataformas que não se integram, não se conversam, como que você consegue dar visibilidade ali dos riscos, né? Um risco real do negócio. E quando a gente fala de SaaS, a grande sacada é justamente isso. É modular, né? Então a gente toma muito cuidado, né, Rafa, para poder falar sobre isso, porque quando a gente fala, não, SaaS agora a gente está trazendo as capacidades de DLP, de SWG para dentro da mesma plataforma, Casb, pô, então eu vou ter que comprar um pacotão, mas eu não preciso de tudo isso. Não, pessoal, isso é muito importante, a gente leva isso muito a sério, né, na hora de entregar alguma solução para o cliente. Muito modular. E visibilidade, que sempre foi uma barreira, né, de resistência, principalmente para o time de redes, quando ele fala, tá, legal, vou jogar essas minhas capacidades para cloud, mas como que eu tenho visibilidade disso, né? Então hoje com o DEM, por exemplo, cara, o time de redes, a gente apresenta isso bastante, né, Rafa? E acho que o Marcos já deve ter tido oportunidade também em projetos, ver a visibilidade, o nível de visibilidade que a gente consegue prover para os times, para otimizar um tempo de troubleshooting, por exemplo, é sensacional, cara. Eu acho que o grande... Hoje a gente falar de segurança, sem a observabilidade que você tocou, é um ponto que ele não existe. Exatamente. Eu preciso ser o norte. Eu preciso saber onde que está o meu gargalo, porque o meu tempo de resposta para o negócio, ele tem que ser cada vez mais ágil, cada vez os times internos eles são cobrados por isso. Então, as soluções de segurança, elas também têm que mudar nesse Exato. aspecto. E aí, quando a gente fala de uma plataforma que está em cloud, que foi a disrupção que a gente teve com a EDR, que onde estava tudo muito dentro de casa, a EDR foi a primeira plataforma SaaS de segurança que a gente teve. E aí a gente vem com esse conceito de SaaS. E aí entra a Netscope, que é o único player que a gente pode falar que cumpre ali de fim a fim todos os pré-requisitos destinados para o Gartner ali, para a gente poder fazer isso. E a gente falando muito disso, acho que a gente pode sair do... A gente brinca que a gente não... Cara, eu vim de redes também, então a gente fala que desenhar o papel, a lousa branca é sempre bom. Eu sou extremamente limitado no conhecimento. Então, assim, quando eu vejo o desenho, eu consigo, assim, poxa, melhorou aqui, hein? Ilustrou bem. Aí, então, agora a gente vai para mostrar realmente, cara, se funciona. Eu consigo bloquear, eu consigo fazer o SWG, o DLP, cara, o ChatGPT, eu consigo bloquear o upload no WhatsApp. Uhum. Então, acho que agora a gente entra um pouquinho nesse ponto aí. Rafa, tá no jeito aí? Vamos lá, vamos abrir aqui, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Na minha época era Domingão do Faustão e ele dizia que quem sabe faz ao vivo, né? Hoje em dia já mudou as coisas. Tá Né? no- Compartilhar aqui. Quem que tá no domingão hoje? É Hulk agora. Hulk do- E o Mion no sábado, cara. Eu fiquei sabendo disso. Bom, eu acho que eu vou começar aqui primeiro mostrando a visibilidade. Eu acho que visibilidade é tudo, né? Então, por favor, se vocês estiverem vendo minha tela aí. Tá sim, pode só maximizar um pouquinho para galera ver. Vamos ver aqui se melhorou. Isso, aí sim. Ficou bom, hein? Então, pegando um ponto de visibilidade, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Visibilidade, a questão de contexto do que nós falamos, onde nós trazemos essa observabilidade do tráfego. Sempre importante mencionar que nós temos o seguinte: hoje nós temos uma das maiores bases, sim, de longe, catalogadas de aplicações SaaS. Então, temos aqui hoje, por baixo, 82.920 aplicações. Pelo que você pode perceber, com um simples clique eu já consegui identificar o total de aplicações e aplicações descobertas. Então, quando eu olho uma aplicação descoberta, eu consigo ver quais são aquelas que os meus usuários estão utilizando dentro do meu ambiente. E para cada aplicação, se eu pego, por exemplo, vamos pegar um Google Drive da vida, tem um GoChat, Amazon S3, eu consigo identificar uma série de parâmetros. Vamos lembrar, contextualização. Exato. E quando eu falo contextualização, o que eu trago logo de cara? Primeiro, a questão de você marcar essa aplicação. Por exemplo, nesse caso, ela está como
Enterprise, ou seja, é uma aplicação que eu uso no meu dia a dia. Consigo mostrar atividades que eu consigo suportar, por exemplo, DLP e inspeção de malware. Consigo mostrar atividades de inspeções avançadas de DLP. Consigo também mostrar atividades que eu consigo fazer apenas o controle. Mas tem um ponto interessante também, que é a questão de instância. Então, perceba, o contexto ele vem associado a essa questão de você saber quem é o usuário, o que esse usuário pode fazer, mas aonde ele pode fazer. E é um ponto interessante, porque se a gente pegar esse app instance, por exemplo, é como se fosse a minha instância privada dentro de uma nuvem pública. Então, hoje eu posso ter, por exemplo, dentro do Google Drive, o meu gmail.com, que é uma instância pública. Mas eu posso comprar uma instância do Google também. E aí eu tenho minha instância privada dentro de um SaaS público. E essa instância ID ele ajuda nesse quesito. Identificar qual é o seu espaço dentro de uma nuvem pública. Então, se eu sou um cliente, eu tô com a dor de cabeça, que o cara consegue fazer upload pro Google Drive, mas ele tem o Google Drive Enterprise e tem o E o pessoal dele. certo? Eu Exato. consigo fazer essa distinção hoje, graças a essa visibilidade e toda essa integração que a Netscope tem. Não apenas... vou dar um caso de uso muito interessante que chega pra gente. Marketing. Clipe. A galera dali já se mexeu, ó. Já levantou a cabecinha ali no background aqui, o time aqui só já... quero avisar aí, ó, quase foi agredido aqui pelo time de marketing. Já pegaram a pedra na mão ali. Então você tem aquelas questões de clipping e muitas agências de marketing trabalham ali, por exemplo, com o Google Drive. Quando você vai olhar o Google Drive, eles têm um Google Drive deles. Então, por exemplo, por que eu vou liberar o Google Drive para o time de marketing? Aí você fala assim, ele precisa liberar para poder trabalhar. Mas eu posso liberar uma instância do Google Drive para o time de marketing, né? Então, se eu ver uma política aqui, e aí é onde entramos na questão de contextualização, porque eu posso ter uma aplicação, que é o método tradicional. Eu posso chegar aqui, Google Drive, por exemplo. Então, você tem o Google Drive, que é o tradicional. Isso aí qualquer ferramenta de mercado vai fazer, né? Mas agora, quando eu expando isso para instância, aqui eu vou identificar, por exemplo, controles. Eu tenho, dentro do Google Drive, eu tenho uma instância, Digital Ronin, por exemplo. Eu consigo identificar uma série, Google Drive, gomeira.com.br. Então, por exemplo, eu posso criar regras específicas para uma instância do Google Drive. Gmail.com, eu não permito nada. Mas para aquela instância do marketing, para aquele, vamos pegar aqui o time do marketing, por exemplo, se eu pegar um grupo aqui, né? Posso ter aqui um grupo HR, por exemplo. Eu quero permitir esse grupo nessa instância. O que eles podem fazer? Eles podem fazer download. E um ponto interessante é que não basta, eu posso adicionar a origem, mas eu também posso adicionar critérios da origem, né? Muito interessante, olha isso. Quais critérios? Imagine o seguinte, um dos pontos do Gartner é risco. Eu consigo fazer uma avaliação contínua de risco desse usuário. Então, se ele tem uma pontuação, por exemplo, que é boa, eu posso permitir que ele manipule e faça o download desse dado. Agora, se esse usuário não tem um score bom, eu posso, por exemplo, passar comando para o Azure AD para movimentar ele de grupo, trazer ele para um grupo mais restrito, mas eu não vou permitir ele manipular esse tipo de dado. Não posso, por exemplo, fazer um upload de um arquivo com dados confidenciais dentro dele. O interessante, o usuário fica em casa. Você fala assim, Rafael, eu só posso permitir, por exemplo, quem tenha o dispositivo corporativo. O que é uma classificação de dispositivo corporativo? Tem que ter o EDR rodando, tem que estar com a versão do sistema operacional do Windows 11, tem que, enfim, você distribui os critérios. Mas olha só, o cara do marketing só vai conseguir tirar aquele clipping se ele tiver com essa adequação. Ah, minha máquina tem que estar no domínio. Tem que estar no domínio, tem que ter o EDR rodando, tem que ter o Windows tal, com patch tal. Então você consegue configurar esse contexto. Mais uma vez, você vai delimitando o seu contexto, bem como origem. Então, por exemplo, poxa, esse cara do clipping, ele só pode fazer download das campanhas de marketing quando ele tiver origem, o IP, por exemplo, da minha rede. Ele tem que estar dentro do meu escritório. Eu não vou permitir que ele faça isso de fora do meu escritório. Então você tem uma série de outras aproximações. Por exemplo, o usuário, poxa, meu usuário
em casa ele utiliza uma máquina pessoal, Rafael. Não tem como eu trazer isso para o mundo corporativo, né? Então, como critério, a gente consegue método de acesso. Aí entra a tecnologia da Netscope como possibilidade de você entregar esse acesso ao usuário. Porque hoje nós temos um cliente, hoje nós temos um Enterprise Browser, ou seja, um browser que a gente entrega para o usuário. Ah, ele está na casa dele. Então ele vai instalar um browser e ele vai permitir o acesso somente àquelas aplicações SaaS e instâncias que ele tem permitido. Uma empresa terceira que a gente não tem controle, né, sobre o dispositivo do colaborador também. Boa, Paulo, obrigado. Então você tem um terceiro, precisa acessar a infraestrutura de SaaS de colaboração. Esse é um caso de uso super interessante. A questão do proxy reverso. Então, hoje você consegue proteger o usuário simplesmente redirecionando a aplicação, sem que você faça aí, precisa instalar nada na máquina do usuário. Então, esses métodos que nós chamamos de redirecionamento de tráfego, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles vão fazer com que o tráfego seja processado de maneira distinta. Você consegue jogar ele de qualquer forma para a Netscope. E lá nós vamos criar os devidos controles. E percebam, pessoal, tudo isso que o Rafa está mostrando aqui, percebam que a gente está dentro de uma única console ali, uma única tela. Aqui a gente está aplicando diversas políticas de segurança, né? Então a gente parte do princípio, e é o que a gente sempre fomenta, a gente nasceu uma solução baseada 100% em Zero Trust, nos conceitos de Zero Trust, né? Então desde a nossa fundação ali. Excelente, Paulo, obrigado. Porque quando a gente fala de Zero Trust, o Zero Trust para a gente está desde o processo do acesso. Quando esse usuário vai ingressar na Netscope, nós validamos primeiramente quem é esse usuário. Porque, como eu disse, nós trabalhamos como microserviço, precisamos jogar ele para a tenant correta. Só que, quando a gente avança no conceito de Zero Trust, nós temos um conceito muito comum dentro da nossa plataforma, que é o Zero Trust Data Protection. Perceba que aqui eu tenho um determinado contexto. Eu só vou permitir que ele faça um download. Mas, se eu quiser aplicar contexto de um DLP, por exemplo, o Marlon falou assim, ó, o time do marketing lá, ele vai precisar também carregar documento nesse negócio. Então, agora você começa a falar o seguinte, pô, peraí, tem uma preocupação de filtração de dados. Então, você consegue criar um contexto do seguinte, olha, eu vou adicionar então um perfil de DLP, para quando esse cara, por exemplo, LGPD, quando esse cara quiser carregar alguma coisa, ele vai ser avaliado. Ah, mas ele não carregou nada indevido. Cara, beleza, ele vai poder carregar. Lembrando, desde que ele obedeça a todos aqueles critérios de contexto. E eu tenho uma opção muito interessante que eu falo que ela é matadora em ajudar os times internos, que é o quê? Geralmente em fases tradicionais de projeto, eu tenho aquele ponto que eu monitoro e eu tenho aquele ponto que eu bloqueio. Boa. E a gente tem um ponto que ele é sensacional. Eu tenho um ponto que eu educo, que eu falo pro cara, Exatamente. justifica o porquê que você precisa. Boa. E na hora que eu entrego pro cara justificar, é a mesma coisa. O cara vai pensar duas vezes antes de fazer e ele só vai justificar se ele realmente, aquela função, aquilo que ele está tentando, é realmente necessário naquela atividade de Exatamente. trabalho dele. Olha esse Não, exemplo, então. é. Vamos pegar o exemplo. Ah, Isso. desculpa, Não, Paulo. Pode Não, falar. tranquilo, eu ia falar justamente isso. Pode seguir, Não. Rafa, que é esse exemplo que você ia dar aí mesmo. A gente tem um exemplo do ChatGPT, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu gostaria de um roteiro para o Rio de Janeiro. Então, olha só. Aqui ele já me fala o seguinte: peraí. Você pode usar, hein? Mas olha só, tem aqui todo um contexto que você vai precisar seguir. Só tem cuidado com o que você for compartilhar. Beleza, eu aceito. Então, gere esse roteiro aí para mim. Então, ele vai me retornar. Então, perceba que é o seguinte: se eu quiser usar o ChatGPT para coisas, para fins que a gente não quer desvirtuar ali o acesso, ele vai me ajudar. Agora, pensa no seguinte: o próprio usuário chega aqui e fala o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui muito simples. Tenho aqui eu tenho aqui deixa eu ver se eu tenho algum código aqui. Ah, beleza. Tem um código aqui, pega essa informação e posso simplesmente carregar nesse mesmo prompt. Então, quando eu pego um código fonte, eu já jogo, ele me retorna. Peraí. Você pode usar a IA generativa do jeito que você quiser. Mas agora, quando você começar a colocar informações que desviam do padrão que eu não quero, você não vai poder.
Então, nesse momento, o próprio Netscope identifica e fala o seguinte, cara, código-fonte você não pode. E olha que eu meti no meio de um prompt aqui, que assim, eu queria falar de uma viagem do Rio de Janeiro. Simples, mas eu não posso colocar código-fonte, eu não posso colocar informações confidenciais, eu posso controlar o tamanho do post que eu coloco dentro do chat GPT. Porque imagina, já que ele está vendo que eu posso colocar um monte de coisa aqui, cara, eu desvirtuo um EBITDA, resume esse EBITDA para mim. Eu limito ali o que ele vai poder fazer, perguntas curtas, quantidade de caracteres, justamente para a gente delimitar onde esse usuário pode, o que ele pode fazer. Perfeito. Ponto de visibilidade, né? Eu acho que a observabilidade, acho que é um ponto que a gente fala muito, né? Quando a gente olha nesse contexto de acesso, eu tenho aqui, ó, a mensagenzinha. Então eu tenho aqui, deixa eu aumentar aqui, toda a informação e telemetria do que esse usuário fez. Eu tenho aqui, ó, quem é esse usuário, plataforma. Tenho aqui, ó, olha só que interessante. O ID, lembra do ID? Uhum. Então, olha só que legal isso aqui. A instância do chat GPT. Se você foi lá, pô, tô aqui numa BU, unidade de negócio da Populus, vou soltar IA para todo lado aqui. Beleza. Eu só vou permitir que os usuários se conectem e mande prompts na minha instância. Então, quando eu venho aqui, falo o seguinte, olha, essa é a instância homologada para Populus. O cara que tentar colocar na pessoal dele, você vai definir o que ele pode fazer. Ele não vai poder carregar arquivo, não vai poder fazer nada. Mas na corporativa, que você tem um controle, e como é que você tem um controle? Hoje somos um dos poucos fabricantes que tem isso aqui, ó. Deixa eu mudar aqui de console para mostrar, porque nessa aqui nós não temos. Hoje somos um dos poucos fabricantes que, quando a gente pega a questão, por exemplo, de aplicação, eu consigo me conectar, por exemplo, via Casio API com o ChatGPT. E aí eu consigo trazer diversas informações ali. Visibilidade. Então, por exemplo, você está preocupado, tem gente utilizando a sua instância corporativa sem autorização ou de casa, né? Vamos supor, você iniciou essa BU de negócio e não aprovaram a compra do computador. Mas o prazo está no lombo ali, né? A galera com chicote. Você tem que soltar o seu produto. Então você fala, galera, faz de casa, corre aí, que daqui eu seguro. Por que você consegue dar... Rafael, eu vou conseguir bloquear? Não, você vai ter primeiro a visibilidade que você precisa, observabilidade. Então, por exemplo, eu aplico essa observabilidade para o ChatGPT. A gente tem a mesma questão para o GitHub também. Esse aqui eu não tenho nenhuma integração com ele, mas eu consigo apresentar toda essa parte de visibilidade, toda a parte do que você tem dos Gits, tudo que o usuário tem de público, tudo que ele tem de privado, isso de maneira simples. E tudo catalogado com, se tem alguma possibilidade de vazamento, o tipo de código que você tem. Um dos pontos interessantes que a gente mostrou sobre código-fonte. Se a gente pega dentro das nossas políticas, DLP, a gente tem algumas questões do que nós chamamos de classificadores. E na nossa licença de DLP, um dos pontos chaves que nós temos são modelos de machine learning. E esses modelos de machine learning, por exemplo, hoje eu tenho diversos, mas um dos mais interessantes que nós temos, que foi utilizado em específico para pegar aquele caso do ChatGPT, foi o código-fonte. Então imagina, hoje, como é que você pega e rastreia esse código-fonte em solução tradicional da DLP? Regex. Imagina o parto para isso. Não funciona. E para cada caso... E a linguagem? E para cada regra é um regex que eu vou ter que criar. E quando a gente olha, por exemplo, a solução de DLP da Netscope, a gente tem mais de 3 mil templates. Isso aí. Exatamente. E não só os templates, mas você tem modelos de machine learning que você permite o uso rápido, sem que você precise customizar nada. E o mais legal, você pode pegar e falar o seguinte, olha, eu tenho aqui um modelo de documento. Isso às vezes é muito comum falando de segmento. Mercado, o segmento, né, de saúde. Você tem receita, você tem alguma série. Rafael, mas aqui eu tô vendo, você tem patente, não sei o que, Healthcare ID, nada disso aqui bate com o meu. Não tem problema. Eu posso customizar. Eu posso criar um template de machine learning próprio para o seu negócio. É que, na verdade, a gente sempre conversa com o cliente sempre fala assim pra gente, não,
é que aqui, cara, não segue o padrão do mercado. Aqui é um pouco diferente. Cara, eu se adequo. Ótimo. Exatamente, excelente. Excelente, é isso. A gente consegue observar a característica do negócio e adequar para o que ele precisa. Porque é sempre assim, poxa, aqui ninguém funcionou até hoje. E quando você olha, por que que ninguém funcionou até hoje? Porque a regex não funcionou. Porque não tem uma. Ou se a gente for olhar, o fingerprint do cara não conseguia pegar com detalhe o documento, por aí vai, tem uma série de nuances aí. Mas a gente olhando, conseguimos ver que assim, a gente consegue se adaptar àquele modelo com base em machine learning. Então, aquilo que a gente falou, os modelos de inteligência artificial, eles vêm para ajudar. Quando a gente aplica no negócio, isso pode ser muito útil. E a gente está falando aqui do quão isso é impactante, né, positivamente no dia a dia do administrador de uma solução dessa, né? Só nesse ponto aqui a gente já vê o quanto a gente consegue otimizar o tempo de gestão do ambiente, mas tem muita coisa por trás, né, Rafa? Por exemplo, o processamento dessas regras aqui, quando a gente olha para soluções legadas, é infinitamente muito mais rápido, né? Que impacta diretamente a performance do usuário que está na ponta. Sim. Então, esses dois pontos aí realmente fazem muita diferença. E eu acho que, primeiro, a gente vai em steps, a gente trabalha em cadeias, né? O fluxo, ele é bem claro. Primeiro eu crio a regra, eu coloco ela para alertar, eu educo o meu colaborador, depois eu bloqueio. E quando eu bloqueio, eu já passei num step de maturidade de conscientizar o meu colaborador. Beleza, bloqueei. Cara, a gente já foi cliente, a gente já teve do outro lado, Sim. e eu sempre bloqueava algum usuário e o usuário falava, tá errado isso aí, porque eu não estava fazendo isso não. E com o Netscope a gente tem a parte de forense também, que eu posso... A gente tem um compliance de não armazenar nenhuma informação, nenhum documento do cliente, mas a gente pode encaminhar aquele documento que o cara estava tentando vazar para um repositório, seja um SharePoint, seja um Google Drive, e ali Exatamente. você pode fazer a parte de forense, threat intel e buscar a informação que o cara estava tentando vazar ali internamente. Vamos pegar um exemplo simples aqui, ó. Aqui a gente mostra na hora. Então pega aqui, ó, uma tentativa de vazamento, declaração 10 registros no WhatsApp. Então o usuário foi lá, tentou copiar um documento, enviar um documento, né, para o WhatsApp. Então ele caiu na regra de bloqueio do WhatsApp, web WhatsApp, que é a origem. Que documento é esse? Uma declaração com 10 registros. Então você consegue até ver mais informações, mas você consegue ver o conteúdo do documento. Ah, Rafael, mas eu tenho aqui uma fila de aprovação que eu não posso apresentar isso para a minha primeira triagem. Eu preciso que isso seja encaminhado para o DPO. Beleza. Você cria toda a parte de acesso dentro do baseado em perfil. Então você consegue mascarar esses dados sensíveis que não devem ser apresentados logo de cara. Bom, aqui você já tem uma máscara do que tem de errado ali, né, nesse documento. Mas mais abaixo você tem um match. Olha, peraí. Dentro do perfil que nós temos, do LGPD, você caiu na regra de CNH, apresentamos todas as CNHs. Depois, você tem uma regra CPF, né? Nome CPF. Então tá aqui o nome, tá aqui o CPF da pessoa. Então você mostra o que aconteceu para aquele documento cair no incidente. E você tem toda a fila de tratativa aqui. Você pode marcar uma determinada pessoa para que ela possa iniciar o tratamento, pode mudar a severidade, você pode baixar esse incidente. E a gente fala muito de integração. E aqui tem um ponto-chave. Ah, Rafael, e o que dá para fazer a partir daqui? Bom, imagine o seguinte, você tem um DPO, você tem uma área de risco, de análise que pega tudo isso. O que nós precisamos fazer é conectar, por exemplo, com um bot do Teams. E o que vai acontecer? Chegou essa informação, chegou esse problema, é muito simples. A gente já manda esse incidente, esse alerta para o bot. E o bot vai informar o time responsável. Ó, tem um incidente para vocês revisarem. A gente comenta de integração, né? Então, temos integração com serviços aí, com plataformas de tickets. Então, você pode, por exemplo, mandar um e-mail, conversar via API, para que ela abra um ticket e caia no fluxo. Porque às vezes a empresa se baseia totalmente no ITSM. A gente não está aqui para mudar o processo, a gente está aqui para se adequar. E tudo isso pode ser intercambiado via API, essa conversa. É o grande ponto, quando a gente fala de
integrações é a intersecção entre os produtos. Eu tenho que linkar uma solução à outra para poder agregar mais ao negócio, para Exatamente. eu facilitar a minha vida, para eu diminuir a força de trabalho operacional. Diminuir o E- tempo de resposta para o Exatamente. cliente. Esse é o grande ponto, e esse é o trabalho que tem que ser feito. Acho que o fabricante do lado daí, permitindo que as integrações aconteçam, o parceiro do lado de cá pronto para realizar essas integrações. E não só preocupado com o lado técnico, mas também preocupado com o lado do negócio, a expectativa. Cara, qual que é a sua KPI, ô, área de tecnologia do cliente X? Compartilha seu KPI comigo. Tá difícil bater? Fala comigo que eu te ajudo a Vamos bater e chegar adequar, do né? outro lado. Sim. Vamos Sim. fazer esse trabalho. Então, acho que esse é o ponto e isso é bem legal. Cara, a gente falou muito ali do chat GPT, mas assim, com o WhatsApp, é Claro, né? possível? Claro. É Sim. possível? Porque o cliente sempre pergunta, cara, o WhatsApp é uma dor de cabeça. Para eu fazer no Fire, tem Fire que faz, tem Fire que não faz, tem Fire que fala que Claro que faz e não faz. faz. E Faz, mas faz daquele jeito. exato. Não... Qual que é a granularidade? Como que eu faço isso? Como que eu aplico isso? Sabe? Vamos lá. E o WhatsApp é É, usado bem pouco aqui no Brasil, né? Ah, Alô, meus credores, por favor, hein? Vou abrir meu WhatsApp aqui. Então, o primeiro ponto é a gente entrar na plataforma, né? Você já perceba aqui, depois eu vou mostrar, mas deixa eu conectar ele aqui primeiro. Dispositivo conectado, conectar dispositivo. Então, você foi lá, conectou sua conta, você tem aí, né? Deixa só ele carregar um pouquinho. Você vai ter hoje, enquanto ele carrega aqui os bate, é muita dívida, hein, gente? Por favor. Antes dele entrar ali, o que eu gostaria de ressaltar? A política, né? Então, hoje a Netscope tem um ponto de inovação em torno da questão do WhatsApp, porque grande parte hoje consegue bloquear. O que nós conseguimos fazer é entrar no contexto da aplicação para que você consiga controlar através de perfis o que o usuário pode enviar ou não dentro de uma conversa do WhatsApp. Então, isso é uma inspeção muito mais profunda do que muita gente faz por do aí. que simplesmente bloquear e bloquear tudo, né, cara? Porque, Exatamente. Isso é cara, quando você, fundamental. quando você fala que vai bloquear tudo, a temperatura disso já sobe lá em cima. Então a gente tem esse ponto aí. Vou pegar aqui um exemplo aqui. E, de novo, né? A gente acaba limitando recursos importantes para o negócio também. Não Talvez é o essa a cara, ideia, né? talvez o cara pode fazer o download, mas não pode fazer o upload. O cara tem que Exato. receber documento do cliente, certo? O cliente acaba de, cara, não dá para eu ficar pedindo para o cliente mandar um e-mail para mim. Ele manda no WhatsApp ali para mim. Beleza, mas você tem Uhum. que mandar para ele através de e-mail. Então, ou seja, no WhatsApp você só faz download, upload você não faz. Sim. Isso. Então, por exemplo, você tem o WhatsApp, você pode vir aqui, né? Uma plataforma teste, enfim. Lá, live. Óculos. Então, você consegue mandar, discutir com a pessoa, né? Enfim. E o ponto aqui é quando você pega um determinado documento, um contexto, perceba que aquele roda no modo específico de isolamento. Depois, acho que dá para a gente entrar nesse detalhe. Vou pegar aqui uma declaração, carregar, e aqui ele já identifica uma potencial exfiltração de dados. Alô, credores, por favor, não manda mensagem agora não. Então aqui ele já avisa, né? Você tentou realizar uma atividade de upload com informação confidencial. Se a gente pega essa informação, né, traz aqui no... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui. Se eu pego esse documento, né, documentos live, pego aqui uma declaração, então eu pego que são contextos relacionados a informações pessoais, nas quais nós temos nome, óbvio, né, pessoal, que é fictício, com é, e-mail, a data de nascimento, um CPF, e aqui nós colocamos um quarto campo com a CNH. Então, nesse cenário, hoje, a gente consegue chegar em um controle muito mais granular. Mas isso aqui tem um ponto interessante. A Netscope entendeu hoje, e é um dos poucos fabricantes que entende isso, que grande parte das aplicações hoje, se você for pensar, ela está rodando com certificado pinado na máquina. Então você consegue atribuir algumas inteligências. Então o que a Netscope fez? Hoje, não para o WhatsApp a gente usa um modo distinto, que é o de isolamento de sessão. Mas a Netscope, para módulos no qual a gente trabalha com certificado pinado, a gente consegue pegar a chave de criptografia, jogar em memória, para poder abrir aquele tráfego.
Então, isso é único hoje no mercado. A gente já tem isso para algumas aplicações e a gente desponta nessa questão de visibilidade, porque cada vez mais o pessoal está trazendo para essas aplicações o certificado PINado. Se você pega aplicações de desenvolvimento, que hoje tem uma dificuldade tremenda, o pessoal, poxa, eu tenho que inserir certificado, às vezes não tem um certificado, não tem um certificado de estoque, ele absorve do próprio sistema operacional, a gente não consegue abrir o tráfego. E aí o que, que tem que fazer? Criar uma exceção. E aí a gente não consegue ter visibilidade daquele tráfego. O que a Netscope sugere? Ah, Rafael, mas você mostrou web. E se o cliente instalar o cliente do WhatsApp? É pinado. O que a gente faz? A gente cria um bloqueio. Então, quando ele tem aquela aplicação instalada, nós bloqueamos. Forçamos o usuário a ir para a web. Quando ele vai para a web, é onde a gente inspeciona todos os controles dele. Show de bola. Bom, e aí vemos a questão de visibilidade. Então, se a gente pega aqui hoje, não somente a visibilidade, mas se a gente pega, por exemplo, o incidente, que é o que a gente acabou de mostrar, mais uma vez, né? A gente tem esse contexto do incidente relacionado ao arquivo, onde a gente vai mostrar todo o detalhamento, só complementando novamente, aquilo que foi visto no documento. E você consegue pegar, baixar um incidente, às vezes você precisa adicionar uma nota num determinado incidente para fazer uma tratativa ali junto ao time, enfim, você consegue complementar. Dependendo da ferramenta de ITSM, você consegue conversar via API para orquestrar o andamento desse chamado. Tá? Show de bola. Show de bola. Vamos lá, a gente mostrou um pouquinho da LP, a gente passou por cima sobre o CASB BPI. SWG, arroz com feijão, a gente sempre brinca, né, cara? SWG é o. Sim. E o ZTNA? Grande Vamos lá. e mágico ZTNA, que a gente sempre fala, né? O que eu gosto de mostrar, e você, eu acho que você foi muito feliz nas suas palavras, Marlon, lá atrás, quando você falou o seguinte: Rafael, nós temos hoje um único cliente. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o cliente da Netscope, posso até abrir aqui a telinha de configuração dele, nós vamos ver que eu tenho aqui hoje a questão do proxy, private access, o endpoint e até mesmo um client SD-WAN. Então, por exemplo, estamos falando aqui de ZTNA. Para a gente é totalmente transparente. Exemplo, vou chegar aqui, remote desktop. Então, vou abrir um remote desktop. Preciso chegar no RDP na minha empresa. Vou simplesmente conectar nesse endereço. O pessoal, não tira print aí não, que eu não lembro da senha não, tá? Não tem nem como lembrar essa senha aqui. Não vai dar nem tempo. Não vai dar nem tempo. Na hora que subir pro YouTube, o marketing faz a mágica ali e o cu tá certo. Bom, então aqui a gente começa a questão tradicional, que é o usuário ter uma aplicação. É muito comum o pessoal trazer para a gente, poxa, mas eu tenho SAP, eu tenho mainframe, eu tenho uma aplicação que roda 100% em UDP, eu preciso ingressar a máquina no domínio remotamente. A nossa plataforma de ZTNA vai apoiar em todos esses sentidos. Somos uma das poucas que suporta o tunelamento de protocolo UDP, o que facilita muito. E um ponto interessante é que com o ZTNA hoje, você consegue ter um ponto que poucas soluções conseguem, que é a questão da granularidade, o controle daquilo que ele pode acessar. Isso começa na resolução de nome. Então, se aquele usuário só pode acessar a aplicação A, B e C, ele só vai conseguir resolver o nome da aplicação A, B e C. Por mais que ele tenha o contexto de acesso a um DNS. Mas quem entrega essa permissão ou não, essa granularidade, é o contexto da nossa solução. É o Zero Trust aplicado na prática. Era isso que eu ia comentar, né? De novo, assim, desde o início se baseando nos conceitos ali de segurança de Zero Trust, né? Sim, Então, sim. Isso é importante. E um ponto interessante que a gente, pegando o caso do Paulo mencionou assim, poxa, e o terceiro, Rafael? É cenário muito comum. O que eu gosto de trazer? Portal. A gente tá em 2025 e todo mundo tem um VPN com terceiro, cara. Então, imagina, o cara acessar um portal. Nesse portal, ele vai ter ali as aplicações designadas para ele. Isso aqui eu acho que eu salvei, não salvei assim. É mais um que o marketing vai ter que me ajudar aí depois, hein? Copiar aqui a senha, digitar a senha aqui. Bom, após a autenticação, a gente é redirecionado para um portal.
Então, por exemplo, se eu preciso acessar um SSH, um RDP, eu tenho um MISP, né? Aqui uma interface web que eu preciso acessar, uma aplicação web. Você consegue delimitar o que que esse usuário vai fazer. Ah, eu tenho um usuário de telecom. Eu preciso acessar meus switches metro, routers. Você vai precisar do SSH, telnet, enfim, você consegue delimitar isso para ele, né? Então aqui o que a gente tem é o seguinte, eu vou prover o acesso a RDP tunelado ali por meio daquele portal. Então eu quero conectar naquela máquina. Então dentro do meu portal eu consigo redirecionar o usuário para onde ele precisa. Ah, eu tenho um jump server, eu tenho uma série de aplicações que eu preciso dar acesso. Então, através de um portal, você consegue entregar o que que esse usuário precisa acessar. O mais interessante aqui, o que eu sempre gosto de frisar, e o pessoal traz para mim, Rafael, mas e eu tenho OTP? Tem, integrado com o seu IDP. Então, é muito comum o pessoal pensar, poxa, mas eu precisava de um OTP na sua solução. Mas se você for pensar hoje, todo mundo tem um Azure AD, todo mundo tem um CyberArk, todo mundo tem um ping. E por que que isso já influencia? está, né? Já está no Você ambiente tem dele. inteligência aí, faz mais parte da integração entre as equipes, né? Né? E assim, o OTP a gente, cara, ele é um duplo fator de autenticação, mas ele não é um múltiplo fator de autenticação, ele não é MFA, Exatamente. certo? Então a gente tem a validação? Tem, mas cara, eu não entrego o contexto, eu não estou falando de contexto com ele, novamente. É puramente uma segunda senha ali que vai estar no seu celular. E a gente tem casos de OTP aí ali que públicos que ele teve falha ali, conseguiram Sim. burlar ele. Show de bola, show de bola. Uma dúvida sobre o ZTNA, tá, Rafael? Por favor, fica à vontade. Cara, eu consigo aplicar o contexto, por exemplo, Rafael tá dentro da minha organização, eu entrego tudo. Ele tá fora da minha organização, eu entrego algumas aplicações. Excelente. Eu acho que a gente vai ter que passar para ali, sabia? Vai ter que voltar aqui? Vou ter que voltar no quadrinho ali. Ah, boa. Porque é interessante esse contexto, porque muita gente acha que o ZTNL se aplica somente fora da rede, né? E é Exato. um contexto interessante. Então, se a gente volta aqui para o nosso quadro. Ó, tá dominando já o quadro, né? Você viu? Eu tô ninja aqui, meu amigo. Então, se você for pensar aqui, o seu usuário, né? Então, o meu usuáriozinho, o que que vai acontecer? Ele precisa se conectar até a empresa. Só que nesse momento, ele está onde? Está na casa dele. Então, o que que ele vai fazer? O cliente da Netscope vai se conectar até a infraestrutura da Netscope e daqui ele vai para onde? O DC da empresa. E aqui ele vai ter a aplicação dele que ele precisa acessar. Bom, mas o que acontece é que agora esse usuário, ele voltou para a empresa. É o dia dele do presencial. Então ele está na empresa agora. Se ele está dentro da empresa, esse contexto aqui, ó, a aplicação está aqui. Tem que parar aí. Só parar o. Vai, manda ver. Deixa eu colocar o compartilhamento aqui. Vou deixar eu ver, não. Ó, você aumentou bem aqui, ó. Aí, tá vendo? Já tá dominando. Já tá dominando. Deixa eu parar. Essa parte do contexto ela é fundamental porque o grande ponto é, cada vez mais a gente tem gestão de terceiros, a gente tem outros pontos para agregar ali. Por exemplo, quando a pessoa está dentro da rede aqui, né? Imagina a latência da pessoa ir lá no data center e voltar na aplicação. Então, nesse caso, que a gente faz um espelhamento. A gente coloca um componente dentro da rede, no qual a regra, quando ele está fora, é a mesma quando está dentro da rede. Então, você estende os controles do ZTNA para esse usuário, tanto quando ele estiver fora, quanto ele estiver dentro da rede. Ele vai obedecer sempre as mesmas políticas. E as políticas podem incluir o usuário mais o controle do dispositivo. A máquina dele aqui, o EDR parou. Então, se o EDR parou aqui, ele não acessa. Aí ele veio para dentro da empresa, o EDR, sei lá, atualizou. Beleza, aqui ele vai ser concedido o acesso. Show de bola. Show de bola. A louça salvando de novo. Desculpa bagunçar aí. Cara, Puxa um pouco o script aí. Estamos em casa, sem script. Sem script. Show de bola. Cara, a gente falou sobre DLP, ZTNA, CASP,
A SWG a gente, cara, feijãozinho com arroz, aí a gente deixa, se o cliente tiver interesse, totalmente aberto. Mas a gente falou sobre tudo isso. E a observabilidade? O que que eu Boa. tenho de insight, de relatório? Eu sempre brinco que, por exemplo, eu quando estava do lado do cliente, eu não quero a solução que ela me dá mais relatório pronto possível, para mim é a que eu mais gosto. Ela atende a parte técnica, mas me dá Sim, relatório sim. é paixão, porque eu já entrego. Então, a gente consegue tirar relatório ali de dentro da solução. Vamos lá. Eu acho que o tema relatório, ele tem vários pontos aí, porque quando a gente fala observabilidade, não é só entregar um dashboard, né? Eu acho que tem outros lados. isso aí. É você entender por onde a aplicação, como que a aplicação funciona, Boa. qual que é a quantidade de aplicações que às vezes tem dentro do meu ambiente que eu não tenho nem conhecimento. Excelente. Então, eu posso compartilhar aqui de novo? Pode. Pode. Implementa aí. Não, Vai lá, Paulo. e o ponto interessante é para quem que eu vou entregar, né? Quem vai consumir esse relatório? Porque assim, uma coisa é eu levantar a mão aqui e falar, não, entrega o relatório. Mas que adianta eu entregar um relatório técnico, né? 100% técnico para o meu CISO? É isso aí. O que ele vai aproveitar daquele relatório? Então, o contexto da informação também é importante, né? Bom, então, o primeiro ponto, eu acho que eu gosto sempre de começar pela infraestrutura. Por quê? Porque eu acho que quem vem muito tempo aí atrás fala o seguinte, cara, você começa a debugar o problema pelo cabo de rede, né? E aí Uhum. você vai subindo a camada até chegar na aplicação. Mas quando a gente olha, o primeiro ponto é a questão de gestão de experiência do usuário. E o que eu gosto de falar de gestão de experiência? Existem soluções de monitoramento e existem soluções de gestão da experiência. Qual que é a diferença? O monitoramento é eu chegar para você e falar o seguinte, mas é o seguinte, velho, a experiência do seu usuário está péssima. Eu apresento um mapinha desse aqui, isso aí é um monitoramento. Eu te falo o seguinte, tá ruim. Agora, a gestão da experiência é quando eu pego um determinado contexto de usuário, entendo o que ele está fazendo e eu trago a causa raiz do problema. Então, ou seja, eu monitoro, eu falo o que está acontecendo e entrego a resolução, o que a gente chama de root cause analysis. E isso eu vou fazer uma análise completa do behavior desse usuário, uma análise da máquina. Então, por exemplo, só para não dar o spoiler antes, né, aqui, mas eu consigo analisar a performance da máquina, em que ponto que estava, né? Teve até o seu comentário, pô, a gente foi descobrir, pegou um avião para descobrir que a máquina está com 100% de CPU. Imagina. Ah, mas pô, a gente faz isso a favor do cliente. Com certeza. Mas só que se imagina se você tiver uma ferramenta de Perfeito. observabilidade que vai te entregar isso, e assim, fala assim, olha, o problema de causa raiz é, sei lá, um BGP seu, um AS, enfim. Mas o ponto é que a gente consegue congregar isso, concentrar isso, na verdade, e condensar no mapa de visualização. E aí eu vou te mostrar, poxa, olha, esse aqui é o mapa do usuário. O usuário reclamou que hora? Ah, sei lá, 8 da manhã. Então, o que a gente pode fazer? A gente tira snapshots durante o dia, né? Então a gente consegue olhar durante o dia qual foi a hora que aconteceu o problema naquele usuário, na hora que ele reclamou. Então você consegue voltar no tempo e falar o seguinte, cara, olha, naquela determinada hora, sei lá, A latência do seu Wi-Fi estava alta. e olha só, por exemplo, aqui a gente pegou o 10:38, mas se eu voltar, eu peguei um outro tempo aqui. Se eu pegar esse outro tempo e olhar, perceba que o caminho de comunicação desse usuário mudou. Nessa hora específica, deu 87 milissegundos. Então você tem um outro diagnóstico que você tem que fazer para esse usuário, né? Então aqui você vai começar a falar, poxa, olha o sinal do Wi-Fi desse usuário lá nesse momento, pô, bateu 64%. Será que esse era o problema? A gente olha aqui no root cause analysis para ver qual que era o problema nessa hora. Então ele vai te dar uma média do dispositivo, uma média da conectividade de rede e também se o usuário reclamar que o Teams estava lento, que Salesforce estava lento, você vai simplesmente escolher essa aplicação e ele vai analisar esse RCA baseado na aplicação, trazendo aí o mapa, né, de conectividade até essa aplicação. E esse monitor que é o DEM, que é o Digital Experience ali, Monitor, cara, ele não é voltado somente a uma solução dentro do SaaS. Ele é voltado à solução como um todo, correto? Correto, Eu não estou falando somente de ZTNA, cara, DLP, SWG, CASB, tudo isso eu entrego essa observabilidade dentro do DEM.
Boa. A gente vai ter o primeiro ponto aqui, que é a latência de acesso até a Netscope. Depois, você tem o tempo de conectividade total, e é o que a gente chama de end-to-end metrics, que é desde que você chegou na Netscope, tempo de resposta quando esse tráfego chegou na Netscope. Então, eu vou te mostrar todo o tempo de processamento, não somente do usuário até a aplicação, mas o que que passou dentro da Netscope. Eu acho que esse é um grande diferencial também. Show de bola. E também para aplicações privadas, como tem aqui embaixo algumas, ou aplicações SaaS. Esse é o primeiro Também. ponto, né, do monitoramento de experiência. E aí a gente avança no seguinte, relatório. Então a gente viu um ponto aqui que, assim, não é um relatório em si. Ah, foi, mas poxa, aquele dashboard que você mostrou lá, super legal. Sim, aqui você consegue, por exemplo, se tem muito usuário reclamando de uma determinada região, rapidamente você já consegue falar, poxa, eu tô com problema, sei lá, no Nordeste. Vou dar um exemplo. Nordeste tem muita bolinha vermelha. Você vai ver que tem algum problema de conectividade ali. Então você vai conseguir atuar de maneira mais precisa. Mas quando a gente fala de dashboards, nós falamos, por exemplo, do Advanced Analytics. E aqui nós temos uma extensa biblioteca. E o legal, a Netscope tem uma comunidade aberta. Então, por exemplo, eu posso criar meus dashboards, posso compartilhar nessa comunidade, fica disponível para todo mundo. Assim como eu tenho dashboards de CISO voltados para CISO, eu tenho um dashboard, por exemplo, a gente falou de inteligência artificial, eu tenho um dashboard específico de AI. Então eu posso entrar nesse dashboard e falar o seguinte, cara, como está o uso de AI no meu ambiente? Então, de maneira fácil, rápida, eu vou apresentar quais são as IAs generativas que meus usuários estão acessando, o que está sendo feito. Tem todo um dashboard que vai me trazer essa visibilidade, essa observabilidade em torno da descoberta do uso de IA. Só eu carregar aqui, né? Então, porcentagem dos seus usuários que estão acessando IA, quantidade de usuários, né, que estão fazendo perguntas para IA Cara, e isso acessando. é fenomenal, Isso é porque sensacional, cara. Imagina hoje, como é que o gestor, o CISO, como é que alguém fala assim, cara, poxa, eu gostaria de saber quais são as IAs que estão em uso no meu ambiente. A gente falou muito sobre adoção, né? Então, pô, legal, eu quero homologar aqui uma solução dentro do meu ambiente. Por aqui você consegue ver qual dessas IAs estão sendo mais utilizadas hoje. E você Isso consegue facilita, né? voltar. Desculpa, Não, pode isso falar, mesmo. Marcos. Você ia falar. Não, um ponto interessante que a gente faz é no step de análise que o cliente vai ter que fazer. Sempre te pergunta, quais são as IAs que estão dentro do meu ambiente? Beleza. Cara, mas beleza, 30 e poucas. Qual que é a melhor categorizada? Que parâmetro eu posso utilizar para falar, cara, essa aqui eu posso permitir, essa aqui eu não posso permitir? E aí eu acho que a gente vai lá para o CCI para poder fazer essa análise. Exatamente. Muito bom. Antes, eu só gostaria de mostrar só isso aqui, que isso aqui dialoga muito com aquilo que nós estávamos falando. Então, ou seja, eu tenho as minhas aplicações, olha só, eu consigo identificar o usuário, a aplicação, qual foi a instância utilizada e o que aconteceu de ação. Num mapa que a gente chama de Sankey. Esse mapa é fantástico para uma série de coisas, cara. Eu adoro esse tipo de gráfico. Esse mapa aí fez a gente apresentou para um gerente e a gente pegou um cara de P&D vazando informações. Esse mapa é sensacional. E aí, saindo um pouco do dashboard, voltando lá, né, no CCI, por exemplo, temos a capacidade de apresentar uma diagramação em torno da aplicação. Então, o que seria isso? Se eu pego aqui, por exemplo... Você vai seguir aí ainda nesse negócio de AI generativa, né? ChatGPT. É junto. É junto? Deixa eu ver aqui. ChatGPT. Aqui, ó. Beleza, dá uma busca, ele vai trazer. Perceba que aqui, ó, no ChatGPT, ele já me traz um score de confiança baixo. Então perceba que é o seguinte, se você fala assim, poxa, eu quero liberar meus usuários, o ChatGPT para os meus usuários. Primeiro que ele já não obedece a algumas certificações. Então, não tem nada público relacionado a COBIT, FedRAMP, então PCI, a gente mencionou. Então, por exemplo, eu quero fazer uma adoção segura do ChatGPT. Será que o ChatGPT é a sua plataforma? E talvez, vamos lá, cara, você quer utilizar o ChatGPT, mas é um baita defensor que você fala assim, se o negócio quer utilizar o ChatGPT, a solução que você está querendo utilizar, ela não tem os controles de segurança adequados para a minha política de segurança da informação. Então eu preciso subir ou utilizar a Netscope
para que eu possa fazer o controle que a aplicação que você e o negócio quer utilizar Ou uma educação. não consegue. Lembra daquele bannerzinho? Cara, fala Uhum. assim, coloque aqui sua justificativa. Por que você está usando? É. Com o tempo, você consegue investigar por que aqueles usuários estão usando, o que eles fizeram, você consegue ver o que eles carregaram, e aí depois você fala assim, e aí, pessoal, o que a gente faz agora? Porque agora eu tenho a visibilidade que no Legal e Privacy aqui, por exemplo, ele compartilha com terceiros. O ChatGPT, por exemplo, em 2023, teve uma brecha. Apresento isso no relatório. Outras falhas no nosso scan de análise de cada aplicação. Então, fica à disposição para o usuário, o CISO, enfim, para ele olhar e falar o seguinte, cara, devo seguir com homologação ou não dessa aplicação. E temos casos de empresas que utilizaram o CCI para bloquear ferramentas que usuários utilizavam amplamente. Eu exato. tenho uma dor de cabeça. Eu tenho uma que todo mundo já passou por isso quando administrar um ambiente. Tenho certeza que os clientes também, a gente do lado de cá sempre pega. Quem nunca ouviu falar do famoso WeTransfer ou do I Love PDF? Pois é. Joga o Não. WeTransfer aí no CCI só pra gente dar uma olhadinha. E só um ponto aí, Acho Rafa, que é pode, verdade. não, pode ir indo que lá no e-transfer a gente vai conseguir ver também. Que é o grau de granularidade. Acho que o I Love, deixa eu ver o I Love. O que que é bacana? A gente sai daqui de uma pegada de... A gente não tá mais falando de segurança, a gente não tá falando mais de network, né? Esquece essa camada, a gente tá falando de negócio, né? Então eu tô apoiando minha unidade de negócio a adotar a solução mais adequada, né, mais correta para o ambiente. E Perfeito. aí a gente vê aqui na tela do Rafa vários controles ali, né? Pô, da onde a Netscope tirou isso aí? Inventou da cabeça, né? Não, isso daí é baseado, pessoal, no Cloud Security Alliance. Então é o mapa de controle, né? A matriz lá do CSA. Então, por isso que a gente se baseia nesses pontos. Então, E todo bem dia a bacana. gente tem mais aplicações Sim. crescendo ali dentro, atualizando constantemente. E aí tem um ponto que é assim, perceba que aqui, e aí voltando à história da Netscope, a gente consegue pegar atividades. A Netscope em 2012 ela começou como CASB. E ela entendeu que ela conseguia ter uma visibilidade profunda das aplicações. O que a Netscope fez de diferente? Ela pegou esse motor do CASB e colocou num proxy. Então hoje a gente tem a capacidade de decodificar as aplicações e trazer essa visibilidade de uma maneira mais profunda que outras soluções não fazem. Então se você pegar um Next Generation Firewall, pô, mas o meu Next Generation Firewall consegue fazer assim, sabe? Mas ele não consegue entrar numa granularidade de determinados controles. Então assim, essa é a grande diferença da Netscope. Determinados controles que hoje grande parte das soluções eles não conseguem alcançar. Essa granularidade, que é o grande diferencial da Netscope. E essa granularidade a gente fala que cara, o que eu posso realizar dentro daquela aplicação? Dentro do I Love PDF, upload, download. Bora pensar no LinkedIn, cara, eu posso logar no LinkedIn? Posso. Posso postar no LinkedIn? Posso. Posso me candidatar à vaga? Ou YouTube, cara, que canal do YouTube aquele colaborador Boa. pode ou não acessar? Então, uma maneira fácil de você fazer isso, que é o seguinte. Aqui a gente tem uma categoria File Converter, por exemplo. Então, eu posso criar uma política, que é o seguinte. Como a gente utiliza o CCI a nosso favor nesse cenário? Porque se a gente for pensar, a gente está começando a avaliar o risco. Então, eu tenho que diminuir a minha camada de risco, né? Então, se eu quero diminuir minha camada de risco, esse aqui, deixa eu entrar aqui no outro. Então, se eu quero diminuir minha camada de risco, o que eu faço? Eu controlo aquilo que os usuários podem acessar. Então, venho aqui no Cloud API Access, por exemplo, ao invés de ser aplicação, eu mudo para categoria. E eu falo, pega aquela lá, File Converter, por exemplo. Dentro desse File Converter, eu preciso começar a pensar o seguinte, cara, e agora? Como que eu uso o CCI a meu favor? É simples. Eu posso simplesmente chegar aqui e falar aqui, ó, CCL. Aqui eu vou falar o seguinte, eu quero controlar que os usuários não acessem nenhum tipo de file converter que esteja nessa categoria de risco. Então o usuário pode tentar sair, não vai conseguir. Agora, se ele entrar, eu consigo criar uma outra regra para falar o seguinte, esses usuários podem acessar, por exemplo, uma excelente e alta. Ah, mas o que eles podem fazer? Você vai definir. Aí, e se eu não quiser que ele carregue dados sensíveis, por exemplo, então você foi lá e falou o seguinte, bom, vou permitir aqui o alto e o excelente. Ah, Rafael, mas mesmo assim eu quero ter controle, beleza? Então, se você tem o upload que está sendo feito para aquele tipo de atividade, é só você chegar e DLP. Ah, Rafael, mas eu tenho hoje diminuir o risco do que está sendo feito de download.
Bom, então no download, por exemplo, eu não estou preocupado com DLP às vezes, mas eu posso inserir aqui uma camada de controle de ameaça, prevenção de ameaça. Por quê? Você não quer que entre uma ameaça no seu ambiente e você não quer que vaze um dado. Então você consegue, de maneira granular, associar motores. E aí, por exemplo, quando a gente fala hoje de Next Generation Fire, é muito comum o pessoal chegar e falar assim, ah, mas isso aí meu ABC Fire faz. Já imaginou o peso de um DLP em cima do Fire, uma regex, não sei o quê, um Fire que tem 1 GB, vai lá embaixo. Ah, Fel, mas está falando mal de Fire. Não, é O Fire, limitação computacional, gente. o Fire é necessidade, porque, cara, não é, Isso, não é um, Ainda é uma necessidade real. não é um ponto que a gente fala, não estamos aqui para substituir ninguém, de maneira alguma. Estamos para coexistir. Infelizmente, no mundo de segurança, a gente fala que a gente precisa de, no mínimo, 15 soluções para coexistir, sabe? É aquele negócio que não é fácil, mas a gente volta. Cara, o Faro não vai ter a escalabilidade que a Edge ela te proporciona, Sim. né? Não, sem Esse é o dúvida. grande ponto. São dois pontos-chave, né? A performance de uma caixa, aí, monolítica, né? No caso, uma solução monolítica, a gente está falando. Tem uma limitação? Tem limitação, isso daí é uma limitação real. E o outro ponto é a experiência do usuário de novo, reforçando lá os pontos do Gartner, lá atrás, quando trouxe o conceito. A gente tem que garantir a segurança, né? Do acesso daquele usuário, mas também garantindo uma boa experiência. Então, tudo isso vai de encontro com os conceitos lá de trás do Gartner. Perfeito, perfeito. Eu acho que passamos por tudo, né? Acho que a gente deixou Cobrimos, né? a mensagem nossa. Isso era um pouquinho daquilo que a gente queria falar para vocês, tá, pessoal? Apresentar essa visão, SaaS, passar por Netscope, apresentar caso de uso, trazer a dor real do Uhum. negócio, aquilo que a gente mais vê, pô, bloquear ChatGPT, bloquear WhatsApp, cara, saber que o meu desenvolvedor está utilizando o GitHub ou não, a gente consegue fazer isso também, certo? Cara, questão da log PDF, por aí vai. Então, a gente trazer caso de uso, na prática, a gente mostrar, a gente se coloca à disposição, né? Cara, É. quero bater mais um papo, quero Com certeza. olhar mais a fundo. Quero A ver essa gente- demonstração aqui. Exatamente. Conheçam o meu problema para ver É. o que vocês podem sugerir, se o SaaS serve para mim. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que assim, tragam um desafio de vocês. Telefone gente- vermelho é o nosso, a gente sempre fala, né? Tragam o seu desafio e a gente valida internamente. Mas eu queria só fazer um comentário, Fica à depois de vontade. tudo que a gente passou. A gente falou muito sobre solução, né? Sobre plataforma, desenhamos, evitamos o PPT aqui, né? Acho que conseguimos entregar a mensagem clara, sem ficar apresentando PPT. Mas mesmo assim, pessoal, a gente sabe muito bem como que é esse mercado, né? A gente viu que aqui um ambiente controlado do Rafa, legal, no ambiente controlado tudo funciona, sei como que é e tal. Mas quando a gente fala de SaaS, talvez em 2020, quando o Rafa entrou, era um desafio. Há 2 anos atrás, quando eu entrei, eu vi muita insegurança ainda em falar de SaaS nos clientes e no mercado, né? Até em eventos de mercado. Praça, né? Pois é, era o doido da praça. O que vocês querem saber com o tal E a- do SDOAN, meu amigo? Exatamente. Só que tem um ponto muito relevante, pessoal. Então, o SaaS é uma realidade, tá? É o que eu quero reforçar aqui para vocês. Hoje no Brasil, só para vocês terem ideia, no Brasil a gente já tem um tráfego, a gente já processa, né, Rafa? Mais de 2 milhões e 600 usuários passam pela nossa infraestrutura, pelos nossos 4 data centers. Somente Brasil, você imagina pelo mundo, tá? Então, a Netscope já tem uma base de clientes aí bem considerável, mundo afora, clientes importantes, muito relevantes aqui para o mercado brasileiro. Então, isso já é uma realidade, estou comentando, reforçando isso aqui com vocês, para que a gente não está trazendo nenhum milagre, muito menos nenhuma bala de prata, tá? Como o Marlon comentou. A gente está aqui para agregar outras soluções existentes do mercado e entregar para vocês, mitigar o máximo possível os riscos, garantindo uma boa experiência aí dos usuários. Perfeito. Por isso que a gente sempre toca no ponto de integrações. E é por isso que, cara, para quem olha o marketplace ali da Netscope, cara, Uhum. tem integração. É. CrowdStrike, SentinelOne, aí a gente fala com Tanio, Tenable, a gente tem Fortinet, a gente tem integração com N produtos ali. Muita coisa. Com ITSMs e por aí vai. API aberta para a gente poder fazer ali para aquela aplicação que ainda não está ali, mas isso é sempre bem correlacionado ali com o fabricante. Mas acho que essa é a mensagem, cara. Muito obrigado aí. Ainda Eu o agradeço. último ponto, prometo, Opa, fica Aí tranquilo. fala, hein? só para Aí reforçar. fala, eu dou pra ver pra almoçar, o Paulo aí segurando. Não, só para reforçar mais uma vez o nosso compromisso aqui no Brasil, tá? Hoje a Netscope possui mais de 30 colaboradores aqui no Brasil
E não só para venda, né? A gente não está aqui só para vender, a gente está para suportar e garantir a experiência do usuário. Então, dentro desses 30 colaboradores, a gente está falando aqui de suporte, professional service, time de CX ali, de customer experience também, para garantir uma boa adoção. Então, nosso time de venda, obviamente, time de engenharia, e a gente está aqui para suportar e apoiar vocês aí nos desafios. Hoje é o maior time do Brasil, ó, quando a gente fala de players SaaS, né? De SaaS, eu acredito que dedicados a SaaS, eu acredito que sim, acredito que sim. Eu levantei esse número particularmente.